Meu nome é Ivan Bernardelli. Quero pensar um pouco junto com vocês nas perguntas que a Via Cultural me fez, perguntas, provocações e ideias para a gente pensar juntos. Então, o que me define? Eu sou brasileiro, sou bailarino, coreógrafo e diretor, encenador e sou também educador. Eu dirijo a CIA Dual, uma companhia de dança. Meu território é o corpo, a dança. Apesar de trabalhar a partir de uma ideia de fronteiras móveis, fluidas, principalmente por causa do nosso cerne de investigações que partem da cultura brasileira, e aí na cultura brasileira, nas manifestações, a gente vai ter fronteiras muito tênues entre aquilo que é dança, aquilo que é teatro, aquilo que é interpretação, aquilo que é poesia, aquilo que é música, aquilo que é visualidades que estão no corpo, mas que dependem de alegorias, máscaras, indumentárias. Apesar de trabalhar nessa perspectiva dessas fronteiras que são fluidas e quanto mais borradas, para mim, mais interessante, o meu modo de operar parte muito da dança, por ter sido bailarino, por ser bailarino. E aí a dança, na perspectiva de um território do mágico, da possibilidade de transformar o corpo, de dilatar o corpo a partir da dança, ampliar para fazer com que a gente entre em conexão com ancestralidades, com perspectivas espaciais e temporais que não se dão no tempo cotidiano. Nesse sentido, nosso treinamento usa muito das ideias de como é o corpo no transe, um corpo que pode, não escapando do presente, lidar com todo o seu ferramental, com todas as suas habilidades para estar e fabricar um presente que vai se descortinando e entrando em camadas na frente do público, diante do público. Como bailarino, isso é um desafio muito caro a mim, poder articular esses tempos, esses diversos tempos do presente, esses diversos tempos que atuam no presente. E como espectador, que também sou espectador de dança, espectador de artes cênicas, isso faz com que me alce a realmente a ideia de uma suspensão do tempo cotidiano, me convida a viver o tempo que aquela apresentação, que aquela encenação está me propondo. Acho que esse território do mágico e da articulação entre tempos diferentes num mesmo tempo é o que eu busco, é o que me encanta, principalmente se as coisas se dão, ao meu ver, a partir do corpo, da dança, do movimento, das dinâmicas de movimento. Um dia de cada vez, equilibrando pratos, na corda bamba. A gente trabalha a partir somos artistas independentes, e aí como muitos, ou se não a maioria dos artistas, a gente tem, às vezes consegue ser subvencionados ou financiados por um determinado edital, às vezes a gente consegue realizar uma temporada por uma determinada instituição, mas é sempre intermitente. Às vezes o trabalho é realizado na total independência, na precariedade que ele pode, naquilo que a gente pode, às vezes não tem maneiras de ensaiar, então a gente começa a transportar para dentro de casa. Essa pandemia ensinou muita coisa também pra gente, sobre como repensar o fazer cênico e a disciplina de corpo, né, diária de corpo que precisa para poder... O corpo em movimento é a produção também, né?
é o viver a arte. Mas há muita intermitência, há uma certa dificuldade em ter que se equilibrar tanto entre períodos com, períodos sem investimento e às vezes períodos longos sem investimento deixam a gente um pouco tensos e promovem descontinuidades no trabalho de um elenco, na aliança que muitas vezes um elenco tem que ter. Mas isso é característica de muitos grupos e a gente vai aprendendo a realizar as coisas a partir dessa instabilidade. Meu melhor sonho é ver a cultura brasileira compreendida com a mesma dignidade que a gente costuma compreender a cultura de outros países. Entender, compreender, saber que as perspectivas que estão dentro da cultura brasileira são perspectivas muito sofisticadas que articulam filosofias, estéticas, éticas e princípios de organização e tecnologia, aquilo que vem dos nossos ancestrais, que vem das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, dos povos das diásporas africanas, de uma sofisticação que a gente precisa definitivamente saber e compreender. Meu melhor sonho é que a gente possa ter uma dança que não seja elitista, que não seja racista, que não seja classista, que não seja sexista, que a gente possa ter uma perspectiva de arte que não seja misógina, que não seja corrupta, que nós possamos ter mercado e financiamento que não se dê a partir de interesses escusos do capital. Eu penso um pouco em quanto que empresas financiam quaisquer projetos porque não conhecem cultura, porque não conhecem de arte, e usando isso como divulgação, como marketing. E muitas vezes celebrando contratos a partir de corrupções, a partir de formulações, a partir de invenções. E muitos artistas com muita capacidade, com qualidade impecável, ficando muitas vezes, por não ter investimento, por não ter financiamento, por não ter subvenção, 2, 3 anos sem conseguir produzir. Meu melhor sonho é pensar que cultura brasileira, a arte brasileira, tem a mesma dignidade e na perspectiva de circulação desse mercado que cultura estrangeira, arte estrangeira e filosofias estrangeiras. Aí a gente vai realmente não precisar brigar por investimento. Se você tem isso na base da sua, ao meu ver, né? Se você tem isso na base da sua formulação enquanto indivíduo, sabe ler cultura brasileira, sabe pensar brasileiro, a gente vai ter investimento, vai ter reconhecimento, vai ter notoriedade, dignidade, que eu acho que é o mais importante. Acho que a meta hoje é pensar em ações de compartilhamento que possam ser ampliadas, dilatadas para outros, com outras pessoas, em outros projetos e né, pensar em fazer coisas com uma meta da nossa que vinha sendo desenvolvida e acabou sendo interrompida ou mudou a partir da pandemia, é a nacionalização, né? Continuar atuando numa perspectiva nacional. A gente teve oportunidades de apresentar em diversos espaços, outros estados, né? Mas uma ideia é
Uma meta é circular, difundir e pensar na internacionalização da companhia. Nós tínhamos nós tínhamos passagem comprada, convite, nós íamos fazer uma temporada de apresentações no Cairo, no DCAF Festival, no Egito. Uma temporada de apresentações e oficinas de danças do Brasil. E era 3 de abril, no dia 15 de março, a gente soube que o festival seria adiado e não conseguimos dar continuidade para esse projeto de internacionalização da companhia. E aí nos focamos de volta no fortalecimento interestadual, nacional, principalmente a partir das redes digitais, né? Mas uma meta é também a internacionalização da companhia. Acho que o festival é incrível, assim, é uma oportunidade de você estar em convívio, assistindo outros espetáculos. É muitas vezes o momento em que a gente tem oportunidade de assistir espetáculos que não viriam para a cidade de São Paulo, por exemplo, que é onde eu estou, para a temporada. Então, às vezes, no festival você consegue assistir espetáculos de companhias cariocas, companhias mineiras, companhias manauaras, companhias capixabas, que nas temporadas comuns é um pouco mais difícil. E internacionais, às vezes é muito mais fácil num festival, quer dizer, acho que talvez seja o único momento num festival para poder assistir espetáculos de companhias internacionais. Tem exceções de companhias que circulam e, né, fazem suas apresentações em teatros na capital, né, em São Paulo, capital do estado de São Paulo. Mas nos festivais é onde a gente consegue ver mais essa pluralidade de ações e apresentações que estão se dando ao redor do país e do mundo. Também estar no festival é muito bacana porque é uma vitrine, é onde para onde concorrem programadores, agenciadores, distribuidores, produtores. Mas mais do que fazer negócio, ganhar prêmio, Joinville tem ainda essa característica de ser competitivo e de ser né, de os bailarinos estarem disputando e competindo por bolsas internacionais ou premiações diversas. Ainda que tenha essa vitrine, o que é mais o que eu acho que é mais interessante no festival é a possibilidade da gente ter o intercâmbio, de ter a troca, de ouvir outros artistas conversando sobre seus espetáculos e sobre seu espetáculo. Acho que isso é uma coisa muito bacana. E aí a gente teve a oportunidade de participar. Eu, como bailarino, tive a oportunidade a Dual, e também eu, como bailarino, não só com a Dual, tive a oportunidade de participar de festivais nacionais, diversas bienais internacionais, festivais internacionais e festivais e mostras no Brasil. Eu sinto que muitas vezes um pequeno festival organizado numa pequena cidade, por exemplo, o FETEG, que é o Festival de Teatro de Guaranésia, ele tem uma característica tão peculiar que, para mim, foi mais marcante, foi mais interessante naquele momento, em 2019, quando estivemos lá, com o espetáculo Estudo para a Epifania, porque eles têm uma comissão que pensa em devolutiva e utiliza para isso conceitos extremamente contemporâneos de avaliação, critérios contemporâneos de avaliação e de comentário. Isso
para além de nossa participação na Bienal Internacional de Fortaleza, do Ceará, na Bienal Internacional de Dança do Sesc, no Festival Internacional de Dança, enfim, em diversos momentos que a gente participou de grandes festivais e mostras, Guaranésia, Itacaré, o Festival de Dança de Itacaré também, Itacaré na Bahia, foi uma experiência muito, muito, muito poderosa, porque conseguimos conectar com outros artistas. Isso é uma coisa muito bacana nos festivais. E por fim, essa ideia de festival que não é competitivo, e a gente tem algumas ações de produtores de diversos estados se colaborando para organizar um festival de maneira colaborativa. Isso tem sido uma coisa que eu tenho observado que é muito poderosa, muito positiva. Tem um ranço que a gente aqui na dança, nessa linguagem, tem, que talvez venha de uma era de festivais competitivos pelos quais a gente viveu e passou, que é essa maldita competição. A gente tem um comportamento, eu sinto que alguns grupos e alguns artistas têm o comportamento perante alguns editais, perante alguns prêmios, de festival, que como se fosse uma competição infinita, como se fosse uma premiação infinita, como se você fosse melhor ou pior por ter sido selecionado ou não. A gente sabe que a disputa por um edital, por exemplo, ela é bastante acirrada, porque nós temos uma oferta muito maior do que a demanda. Nós temos uma demanda muito maior que a oferta, desculpa. Mas eu vejo que muitos grupos, companhias e artistas têm uma postura e um comportamento de ainda competitivo, de ainda... E aí tem uma espécie de meritocracia muito maluca no meio da dança, e eu sinto que isso é reflexo de o que festivais competitivos, do que audições competitivas para entrar em companhias, do que essa disputa por fazer melhor isso ou aquilo foi sendo naturalizada no meio da dança, muito em função de grandes festivais competitivos no século XX. Mas eu ainda vejo que tem grupos que ainda estão conectados a esse comportamento. Isso eu acho que é uma herança ruim dos festivais, muito ruim. Agora, é evidente que festivais não competitivos e mostras, onde você tem a ideia de também estar junto, conectar, e discutir, criticar-se a si e a outros de maneira a pensar desenvolvimentos e pensar ações, é uma coisa muito, muito, muito valiosa. Essa face dos festivais eu acho que são poderosíssimas. Eu me encontro num momento muito especial. Esse ano de 2021, a Dual, companhia que eu e Mônica Augusto fundamos em 2011, completa 10 anos. E é uma alegria poder olhar para o passado, olhar para a biografia, olhar para a história e entender que aquilo que muitas vezes se configurava como incertezas foi a ferramenta de atuação que, de certa maneira, foi desenvolvida em um projeto ou outro, mas que hoje a gente consegue ver uma linguagem, uma estética, traços de identidades que vão permanecendo continuamente ou descontinuamente, que eu acho que isso é o mais interessante. Agora, por outro lado, é uma alegria poder olhar para o futuro e prospectar ou projetar ideias que ainda trabalhem a partir de novos paradigmas e novas metodologias, porque nem sempre aquilo que a gente fez há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, e que servia como ferramental, se relaciona da mesma maneira com aquele contexto e com o contexto atual. Então, esses 10 anos talvez seja um momento de também
tomar cuidado, e o cuidado de não pensar em fórmulas ou não pensar em estéticas cristalizadas, mas ao contrário, ainda abrir todas as coisas e abrir todos os modos de trabalhar e perspectivas metodológicas para poder fazer atravessamentos entre passado, presente e futuro. E acho que esse momento é um momento muito especial para olhar aquilo que a gente conseguiu permanecer fazendo ao longo de 10 anos, aquilo que a gente inventou no meio do caminho, aquilo que foi consagrado logo de cara ou não. É muito, muito especial.